Fala galera, Pastorzão na área, e estamos aqui mais uma vez gravando um conteúdo maravilhoso para abençoar a sua vida. Está no ar, Pod Pastorzão, e eu queria muito que você ficasse conectado com tudo que vai acontecer nesse dia tão inspirado. Você que nos ouve pelo Spotify ou nos assiste pelo YouTube, eu já quero deixar alguns convites para vocês especial. Curte, compartilha, envia para o máximo de pessoas que você puder. O conteúdo é bom, o papo é maravilhoso. E hoje eu trouxe um casal aqui para nos abençoar. Um casal que já vem trilhando uma jornada há muito tempo e eu tenho certeza que tem conteúdo para nos abençoar. O tema de hoje, você que está nos ouvindo, o tema de hoje: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu tô com esse casal aqui e eu queria dar a oportunidade deles se apresentarem aqui. Quem é você que está na minha frente aqui? Se apresente. Pedrada. A mais linda, a mais linda. Bom, eu sou o pastor Renato, né? E tenho 45, quase, estou batendo na trave dos 46 anos, casado com essa mulher maravilhosa, o amor da minha vida. Pai de 3 filhos. Eita. Avô recente. Ei. Babão. Mas que tudo eu me assumo, não nego. Fui levantado pastor aqui no Ministério All-In, para honra e glória do Senhor. E tô nessa caminhada. Legal, a gente legal. ama o que faz, ama a vida que tem e ama o propósito que nós servimos. Legal. A gente vai conhecer muita coisa sobre vocês. E quem está aqui mais à minha direita? Se apresente. Eu sou a pastora Décia, casada com esse homem lindo, É né? isso aí. Maravilhoso. Faz a boa, faz a vai boa. Vai pagar um açaí depois pra mim. É isso aí. Leva eu também. Já paguei, não vem não. Já paguei o de Paga hoje. de novo. Como o pastor Renato falou, mãe de 3, né? 3 é bênção. Falta mãe, pastor, pra você. Não. Deixa. Esse aqui é assunto para outro podcast. Olha isso. Vamos falar de família. E estamos aí nessa jornada, pastoreando aqui, cuidando de casais. Não é fácil, mas Deus nos dá graça todos os dias. É disso que eu queria conversar com vocês. Quem está em casa vai poder conhecer um pouco mais dessa trajetória. E eu queria, de certa forma, a galera precisa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, conhecer esse casal. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para a gente entrar nesse tema, né? Que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então eu acredito que na vida de vocês também tem um propósito. E aí, esse é o detalhe. Quem é o Renato? Quem é a Décia? Quem é esse casal que Deus uniu lá atrás e hoje estão vivendo um propósito do Senhor? Então, essas características que a gente quer conhecer de vocês, saber, e quem nos ouve, como talvez ter um relacionamento saudável na presença do Senhor. Então, assim, primeiro de tudo, eu preciso conhecer vocês. Aí eu queria fazer uma pergunta. Em que área Deus mais confrontou vocês como casal? E eu vou deixar essa pergunta para os dois. E aí cada um responde um pouquinho e a gente vai fazendo esse ping-pong aqui. Mas assim, que área assim Deus mais confrontou vocês? E aí, desde talvez da conversão de vocês, porque eu também não sei se vocês já são evangélicos desde do berço. Então a galera que está em casa quer conhecer vocês. Quando Deus uniu esse propósito que vocês estão vivendo, assim, como foi? Como foi o confronto disso tudo? Deus tem confrontado vocês? Conta um pouquinho para mim aí. Posso dizer que Deus mais nos confrontou na questão da unidade. Nós casamos muito jovens, né? Eu tinha 21. Eu tinha 17. Quanto tempo de casado? Vamos fazer 25. 25 anos. Esse ano ano. completamos 25 anos de casado. Mais tempo com ele do que sem ele. Verdade. Eu já posso dizer isso. É legal, legal. legal. Quando nós nos casamos... Vai ter comemoração? Olha, Então, Deus proverá. Esse é assunto para outro podcast. Deus proverá, né? Nós sonhamos com isso, mas a netinha... Nasceu 3 dias depois. Nasceu 3 dias depois do nosso aniversário de casamento. Então, ou a gente faz a festinha de 1 ano dela, ou faz a então nossa... tem um propósito por trás. Um All-In pode propósito. patrocinar e tá tudo certo. Isso é assunto para outro podcast.
E como nós nos casamos muito jovens, a questão da experiência, a questão da vivência bateu muito forte na gente. Vocês casaram cristão? Sim, sim. Ela estava começando a frequentar a igreja comigo, mas eu sou cristão de berço, né? Legal. Ou seja, sou crente só quando eu estou no berço, né? Entendi. É uma frase, né? Mas eu nasci em berço evangélico, em lar evangélico, fui criado dentro da igreja. E quando nós nos casamos, ela estava começando a frequentar. Tava namorando. Isso, a gente ia Não vou mentir, não. Ia pra vigiar. Você ia pra vigiar ele? Ia. Jesus, como Deus trabalhou essa área, viu? Ô, Como glória. Deus trabalhou nessa área. Então você achava que ele ia pra igreja... Galinha. Meu Deus. Eu era levita, eu tava lá na frente. Pio, eu entendi agora. Entendeu? Isso dá um bom corte. Não é? E ali a gente... Eu acho que Deus usou esse ciúme dela pra agir na vida dela. Entendi. Porque... Foi uma forma de aproximar. Uma forma de aproximar. Porque ela, eu acho que por vontade própria, os desejos dela eram outros, né? Até onde eu me lembro. Olha como Deus faz. E ela ia para a igreja, ficava me cercando, me vigiando, puxando minha orelha. Mas Deus trabalha, né, pastor? Um Deus de milagres. Uau, Deus de top. milagres. Então, quando nós nos casamos, esse choque de mundos diferentes causou muito atrito. Foi aí que Deus confrontou legal vocês. Muito. E como era conciliar? Porque num passeio, numa viagem, os amigos, como conciliava? Os amigos da igreja e os amigos que talvez não iam para a igreja. Como é que vocês faziam? Para minha sorte... Porque tem muita gente em casa que tem essa realidade. Sim. Às vezes o casal acabou de aceitar Cristo e eles estão vivendo essa realidade dentro da igreja com uma galera que é de Cristo e uma galera que não frequenta. Assim, como balancear, né? Olha, para minha sorte, quando nós nos casamos, ela abandonou as amizades do mundo, né? E pro meu azar... Maria vai com as outras. Pro meu azar, restou só um casal. Do mundo. E esse casal ia na nossa casa todos os domingos, 4 horas da tarde. Bem na hora de se preparar para ir pro ensaio, para ir pro culto. E eu achava bom. Porque aí você não ia. Não ia pro culto. Eu não ia e você pro também culto. não ia. Nós ficamos 1 ano com a vida atropelada por conta disso. Agora, não eu por queria... culpa do casal, né? Mas por culpa da nossa falta de posicionamento. Faltou postura nossa em falar pra ele, gente, amamos receber vocês aqui em casa, Sim, mas vem outro dia, outra hora. Eu queria fazer essa pergunta pra você que eu fiz pro pastor Renato, mas assim, o assunto tá muito bom. Deixa eu entender uma coisa assim. E como que você fazia? Porque assim, um casal de amigos frequentava a sua casa, como dizer pra eles, eu tenho que ir pra igreja hoje, hein? Não vem não. Por um tempo a gente não disse. Por um tempo a gente não disse. E aí a gente acabou afastando. Em certo ponto, precisou a minha mãe falar pra eles. Porque vocês não tinham coragem de falar. Nós estávamos num processo ainda que era complicado. A gente morava num bairro, mudou para outro bairro e mudou de igreja com isso. Certo. A gente não tinha carro, tal, então a gente foi congregar num lugar mais próximo de casa. Então a gente não tinha nem vínculos na igreja ainda. Entendi. E aí, de certa forma, isso veio como uma bomba para separar. Aí a gente, não tem vínculo na igreja, os amigos estão em casa, eu não estava tocando, eu não estava servindo. Não estava exercendo. Não estava servindo, não estava... Tá bom, não vamos. Domingo que vem a gente vai. E ficava nessa. E isso aí passou um ano. E entra a questão também, que pesou bastante nessa época, ele era o crente, eu não era. Entendi. Eu ia na igreja enquanto namorava com o intuito de... Foi quanto tempo isso? De não... Vocês lembram quanto tempo durou essa incerteza ou instabilidade? Fora o ano do casal que ficava eu acho que um ano. instável mesmo foi esse 1 ano. Foi esse né? ano. Mas eu fiquei num banco de uma igreja atrapalhando por 8. 8 anos? 8 anos. Atrapalhando, Eu literal. tenho dó deste pastor. Eu também. Mas Não, Deus pastor, o ama Deus e me forjou. ama. Forjou. Deus forjou. Foi necessário. Você Foi entende necessário. que foi necessário. Pastor, você usa uma frase que eu amo demais, e é o tema do podcast, que é Deus une propósitos. Isso. Né? E eu aprendi na minha vida que Deus tem propósito em tudo. Então, todas as dificuldades que nós passamos no início do relacionamento,
todas as lutas que nós passamos no início do relacionamento foram aprendizados. Legal. Hoje, quando nós fazemos a nossa reunião do AME, a gente procura contar um pouco da nossa história, Do dia a dia. e falar o que nós vivemos. Falar para os casais que nos escutam, que nos acompanham e que nós acompanhamos, que nós não estamos falando algo que nós lemos num livro ou uma teoria que surgiu Isso é em algum lugar. maravilhoso. É vida. Então, e que é possível, né? E que é possível. É possível. É possível. Então, quando nós falamos de algo que nós vivemos e que nós estamos vivendo. Porque nós aprendemos todos os dias. Então, ali foi uma forja, pastor. Uma luta, 8 anos foi. Mas foi uma forja. Uau, que top. Isso tudo forjou vocês para também viverem tudo que vocês viveram e estarem aqui hoje. E detalhe, né? Liderar casais. Sim. Então, para você Deus já ver como estava trabalhando, né? Deus Se já a gente olhar hoje para o passado, Deus trabalhou o tempo todo para isso. Sabe o que eu vejo, pastora? Porque ainda mais nessa questão que vocês falaram desse casal que chegavam até vocês no horário de um culto, cara, é muito comum isso. Se vocês forem perguntar para os casais das igrejas, e eu não estou falando da placa, eu estou falando do dia a dia, é muito normal receber uma família no domingo. E aí a pessoa não vai embora e você fica constrangido, diz, olha, eu estou indo para a igreja e tal. Sim. E aí você não vai pro culto, aí o outro domingo é um aniversário, o outro domingo é cômodo. E aí vai ficando, você vai esfriando. E quando você vê, para de exercer suas funções, para de... E o legal de falar é que ao mesmo tempo que acontecia tudo isso, a nossa vida pessoal só patinava. Muito. Não ia pra frente, porque a gente não estava no culto, a gente não dizimava. Então, assim, nada fluía. Ganhávamos bem e não tínhamos dinheiro. Uau. Então não fluía, nada fluía na nossa vida. Olha como Deus faz, né? Ele permite tudo isso para que hoje vocês também tenham ferramentas para trabalhar com casais que talvez, eu tenho quase certeza que vocês devem se deparar com isso. Casais que estão exatamente passando esse processo que foi o início. Foi o início. Foi o início e foi a área que Deus foi forjando vocês, formando. A gente consegue aconselhar com propriedade. Com propriedade. Porque a gente viveu, então a gente sabe o que a pessoa está passando. E me diz uma coisa assim, o que precisou ser ajustado nesse processo todo para o propósito começar a acontecer? Porque vocês contaram pra gente que foi esse tempo de instabilidade, esses 8 anos talvez de não tanta certeza. Rebeldia. Eu não ia usar a palavra rebeldia. Eu vou falar o português. Não, foi da minha parte, Entendi. né? Foi. Mas assim, o que vocês entenderam que Deus precisou ajustar para o propósito, então, começar a acontecer? Porque, por mais que hoje vocês possam estar vivendo um momento tão maravilhoso no relacionamento, no propósito de vocês, eu acredito que o propósito já começou lá. Sim, com certeza. A gente só não enxergava. Exatamente isso. Eu acho que a palavra é unidade, pastor. Tá. Essa é a palavra. Porque nós estávamos num relacionamento, cada um vivendo a sua vida. Um para a direita, o outro para a esquerda. esquerda, não faz. Era um cabo de guerra. Né? Até nos nossos passeios, né, vamos dizer, nosso momento de lazer, não passeio, isso se tornava uma disputa. Porque ela gostava de sair, de estar na rua. Eu gostava de estar dentro de casa. Uau. Então, ela e isso brigava, é comum entre os muito, casais, muito. né? Nós brigávamos porque ela queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. E como fazia? Acabávamos não fazendo nada, ou seja, eu ganhava. Um de cara virada pro outro. Mas obrigado. Mas obrigado. Mas obrigado. Mas obrigado. Mas aí, em algum momento depois, cedeu? Mudou isso? Pastor, depois de várias lutas, isso era um dos pontos, mas depois de várias discussões, várias brigas, questões financeiras, questões... Porque também isso pesa muito, né? A parte financeira, Muito. Os casais novos, a gente que pastoreia, a gente vê muito casais novos que quer casar. E a gente sabe o motivo. Quer casar, casa. E aí, cara... não faz conta. E depois vê que não era isso, não era exatamente isso. Porque se precipitou, aí vive aí começa a jogar a culpa em Deus, na igreja, aí falar, Deus não tá vendo, Deus não tá me acompanhando, é uma luta, Eu não escuto Deus. E aí vive aí não vive o propósito, né? E aí começa o questionamento. E aí vou mudar de igreja, vou sair da igreja. O mudar de igreja não é o problema. O problema é sair. Sim, sim.
Entende? Eu acho que quando você toma uma decisão dessa, você está transferindo para Deus uma culpa que é sua. Você começou algo errado, algo sem orientação, sem direção, sem planejamento, sem oração. E depois quer culpar Deus. Ah, Deus não abençoou o meu casamento. Cara, você casou às pressas de qualquer jeito, sem ter certeza que era a mulher da sua vida. Por que a culpa é de Deus, então? Simplesmente por um fogo. Um fogo, exatamente, um fogo. E assim, se nós não aprendermos a controlar o nosso fogo, ele vai controlar a gente. E aí a gente não pode transferir essa culpa para Deus. Sim. Ah, vou sair da igreja porque Deus não abençoou o meu casamento. Vou sair da igreja porque eu estou em luta dentro do meu lar. Vou mudar de igreja porque Deus não está falando comigo aqui. Deus não está falando ou você não está escutando? E a gente pega muitos casais que não escutam o que a gente aconselha. Então a gente tá mostrando ali o caminho, fala, ó, você tá vacilando nisso. Dá vamos pra dizer que é melhorar. tipo assim, é aquela mãe falando pro filho, não faz isso, ele vai lá. E faz. Aí, tem um exemplo legal em casa, né, amor? A gente sempre falava pro Júnior, que é o nosso mais velho, pra ele não brincar com a tomada. Nossa casa estava em construção. E Ele aí, é casado? Agora ele é casado, né? Certo. Aí ele vai fazer isso com a filha dele. Ele é o pai novo aí. É, pai fresco. E a gente sempre falava pra ele assim, não mexe na Qual a idade tomada. dos meninos de vocês? O Júnior tem 24, vai fazer... Não, Júnior tem o 20. Júnior tem 24, Carol, 19. a Carol 19 e o Felipe 16. Uau, Uma tudo distância criado. até tudo grandão já. Tudo na Graças a Deus, igreja. todo mundo na igreja, todo mundo... Existe uma promessa de futuro play aí. Existe uma promessa. Promessas legal. foram feitas, agora vamos acompanhar pra Que cumprir, né? legal, que legal. E o Júnior, a gente falava pra ele não mexer nas tomadas. E o Júnior puxou você, é levita? Ele é levita. Que legal. O Júnior é levita, a Carol é multifunção, é bombril, né? 1001 utilidades. Carolzinha, ela serve nas mídias, ela serve na dança, ela Já adora... foi do louvor, Já foi do saiu. louvor. Né? Agora com a faculdade, está fazendo faculdade que de bacana. publicidade, ela precisou abrir mão de algumas coisas Sim, para poder dedicar claro. aos estudos. Aí o louvor foi uma dessas coisas, né? E o Felipe, futuro play. E o futuro mesmo? Play Que Felipe, legal. em nome de Jesus, a gente tá orando. Adolescente é uma loucura. Lidar com essa faixa etária, 16 anos, é complicado. Punk. Voltando uma pergunta, pastor, que o senhor tinha feito, de Fale-me. como a gente fez com relação à briga do passeio, né? Vamos dizer passeio. assim. Isso. Teve que ter muita conversa. Ceder. Teve Um que ceder ceder. para o outro. Então, Teve que ter negociações. um 50-50. Em tudo, Negociações. a gente aprendeu uma conta diferente e depois eu vou te explicar. Boa. A nossa conta não é mais 50-50. Não. É 100 e 100. Boa, cada um faz Faz o que tudo tem que fazer. pode. Legal, concordo. Mas teve um dia que foi a virada de chave, né? Sim. Pode chorar? Ah, acho que quem tá em casa. Quem tá no Talvez. Spotify não vai ver o choro, ver, mas né? vai ouvir. Mas eu conto Vai ver a voz embargar. Eu conto essa história com lágrimas nos olhos, porque foi a virada de chave na nossa vida. O Júnior, quando ele tinha 4 anos, nós estávamos em uma discussão e a minha mãe precisou intervir. E graças a Deus eu nunca agredi e nem quero que isso aconteça com ninguém. Ai de você. Mas aquele dia eu estava tão transtornado com a nossa briga que eu segurei ela pelo pescoço e eu ia esmurrar ela. Morrer, eu ia Eu tava morrer. pronto. É, desse tamanho, o homem aí. E eu sempre fui um cara explosivo, mas quando eu precisava explodir, eu procurava uma parede, uma porta. Certo, pra descontar em outro lugar. Exatamente. Naquele dia eu fiquei cego e eu segurei ela pelo pescoço. Eu falei, mano, é hoje. Meu braço estava estendido, a minha mãe segurando meu braço. Uau. E o Júnior entrou no meio chorando, dizendo, vocês precisam se amar, vocês têm que parar de brigar. Uau. Aquilo acabou. cara. Rasgou o Rasgou coração. meu coração, assim. E ali eu saí de casa transtornado, deixei ela em casa com as crianças, fui pra rua andar. Parecer. Fiquei umas horas na rua andando. Quando eu voltei, eu chamei ela, a gente sentou. E nós falamos, ou a gente alinha o nosso casamento, ou a gente ajusta o nosso casamento, ou nós vamos nos separar hoje. E esse dia foi
Primordial? Foi primordial. Uau. E é o que falta para muitos Foi a casais. decisão. Não chegar nesse ponto, mas sentar e falar, vamos alinhar. O olho no olho mesmo. Vamos alinhar. Ou a gente porque muda, isso está ou- me incomodando, não estou gostando. E muito casal Legal. não tem coragem de falar um para o Legal. outro. Foi uma pena que nós precisamos chegar a esse Sim. ponto para ter essa conversa. E por isso, hoje nós trabalhamos com casais. Uau. Pra A gente que muitos apanhou casais não muito, né? precisem Não chegar a esse literalmente, ponto. mas apanhamos da vida, Legal. né? Gente, é muito bonito mesmo esse bate-papo com vocês, e conhecer um pouco dessa história, porque quem está em casa, e até mesmo quem participa da igreja que frequentamos, às vezes não conhece detalhes, né? E às vezes olha e acha que o casal não tem luta. Acha que o pastor não tem dívida, acha que em Doce casa é ilusão. tudo maravilha, que não falta o arroz, não falta a carne, não falta... Nós também temos as nossas dificuldades e luta. E como casal, a gente sabe que é sempre desafiador, porque a área financeira de um casal hoje... Bate forte. A maioria dos casais brigam por conta da área financeira e isso afeta outras áreas. Outras áreas. Isso traz peso para outras áreas, para a área sentimental, porque cria mágoa. No meio de uma discussão, muitas vezes sai uma palavra que machuca, que vai gerar um sofrimento, Sim. e aquilo vai ficar remoendo depois. E palavras são muito mais fortes do que um Exatamente. soco, um Exatamente. tapa, né? E muitas vezes, quando mexe na área financeira, o homem é mais afetado. A gente tem esse discernimento, né? Porque o homem, ele é o provedor. Ele é o cabeça. Uhum. E aí, o homem, ele acaba se frustrando, então ele fica mais nervoso. Né? Então, ativa alguns gatilhos, porque ele está vendo que está faltando. E muitas vezes a mulher não sabe entender esse lado. Uau, legal. Então, é necessário ter esse olhar também da esposa para o marido, quando está numa situação financeira delicada, de ser apoiadora e não julgadora. Bacana. Você que está chegando agora, eu queria deixar claro aqui. Está sendo um papo maravilhoso. Estamos falando de um propósito que Deus de fato tem com casais. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Dá para amar e mesmo assim estar desalinhado? Porque durante um processo estavam desalinhados. Sim. Tinha amor? Tinha. Tinha. Estamos aqui até hoje por amor. É possível amar, pastor, porque quando os dois se apaixonam, é físico. Sim. E o amor é físico. Né? O amor é um sentimento. É um sentimento, mas envolve dois seres físicos. Né? O propósito, ele vai levar esse casal a avançar ou não. Então, o desalinhamento vai fazer com que esse casal fique patinando. Exatamente. Amós 3:3 vai dizer que podem dois andar juntos se não concordam. Uau, top. Então imagina que dois andando juntos sem concordância é o que nós falamos no começo, é um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, ou seja, não sai do lugar. Sai do lugar. Não sai do lugar. É o nadar e morrer. E morrer na praia, exatamente. Então, o amor morre ali? Com o tempo, pode ser que sim. Sim. Que o amor, na verdade, ele também é uma escolha. Eu escolho amar, eu escolho ser fiel, eu escolho me dedicar, eu escolho cuidar do meu marido. Isso é amor. Uma pergunta então para vocês. E essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Você ama mais ele ou você ama você? Sua vida. Eu amo mais a Deus. Uau, é isso. Por quê? Teve Porque momentos... Deus deu eu para você. Isso também. Porque foi Deus que nos uniu, foi Deus que fez a gente permanecer. Uau. Se não fosse Ele na minha vida, não existiria mais nós. Não teria. Porque foi realmente, contando só um pouquinho aqui do que a gente passou, foi Deus puro. Mão Não do tem Senhor. outra coisa. Porque se fosse pela minha força, ó, beijo, tchau. Claro. E Por não foi tudo o que que aconteceu. passaram, de fato. Então eu amo mais a Deus. E é incrível como Deus une. E esse pedestal é importante dentro de casa, esse Sim. altar. Os novos casais, né? É importante dizer, e eu vou olhar para essa câmera aqui, você que está nos ouvindo, você que casou agora, você que está uma vida a dois, nós precisamos entender essa ferramenta. A sua casa precisa ter um único altar. E o problema é que nós, e eu me incluo,
muitas vezes levantamos outros altares e Deus não divide. Por quê? Às vezes eu coloco meu filho no altar, às vezes eu coloco minha esposa no altar, às vezes eu coloco meu dinheiro no altar, às vezes eu coloco meu carro no altar, minha empresa. E esse é o problema que muitos casais enfrentam. Eles colocam outros altares no lugar onde deveria ser só o de Deus. E aí, meus pastores, eles acabam entrando nessa vida de patinação, porque quer guerrear com alguém que é soberano. E se eu amasse mais a mim, eu não ia ver valor nele. Sim. Então, eu Verdade. tenho que amar a Deus e, claro, honrar o meu marido. Até porque numa situação como essa que vocês compartilharam com a gente, se esse amor fosse exatamente somente seu próprio, você fala assim, eu me amo, então se ele não quer me amar, Arrumo outro. deixo ele, arrumo outro. Arrumo Por isso que o amor em Deus é primordial. Exatamente. A sua resposta foi perfeita. E às vezes as pessoas falam assim, é fácil falar. Mas é fácil fazer também. É só querer. Exatamente. Nós criamos barreiras. É uma decisão, né? Exato, É uma decisão, o amor é uma O decisão. amor é uma decisão. E a gente, em tudo, a gente senta e conversa, né? Então, tá na igreja, vai assumir um ministério, vamos conversar. Tem um projeto, vamos conversar. Aí eu queria perguntar isso para vocês. Por que muitos casamentos, então, se desgastam dentro da igreja? Falta de comunicação. Com Uau. certeza. Entre ou com Deus? Entre. Os dois, mas E acho que os principalmente dois, é. ele, entre, né? Eu acho que Porque é tudo, né? Deus, ele, um conjunto. Deus, ele tá Exatamente. lá, prontinho. Sim. Só que se não houver concordância entre nós, Deus ele vai continuar estando lá e vai usar outro para fazer. Uhum. E não é só dentro da igreja. Fora da igreja também. A falta de comunicação destrói lares. Né? Hoje, um dos maiores inimigos dos casamentos são celulares. É verdade. A gente vê situações em que as pessoas sentam na mesma sala, a família toda reunida, e não se falam. E eu posso dizer, assim, eu não sou tão... Nós não somos tão avançados de idade, Aham. mas, assim, nós somos da era que não tinha o celular. Sim. Sim. E havia comunicação. Eu também peguei o período da igreja onde não tinha o WhatsApp. Não tinha o celular. E assim, a igreja funcionava, as coisas andavam, as reuniões aconteciam. Hoje, você marca uma reunião, Ninguém pode. você marca um A primeira encontro do pergunta AME. pode ser online? É a primeira pergunta. Pode ser online. Vai transmitir? É verdade. Vai transmitir. E perde o contato, né? Perde Esfria, o contato. né? Uma vez que você perde o contato, você já ouviu um ditado que diz que papel aceita tudo? É verdade. Né? O Já WhatsApp ouvi. aceita tudo também. E muitas vezes no WhatsApp, numa mensagem, num texto digitado, você cria coragem de dizer algo que você não tem coragem de dizer olhando no olho. Importante falar sobre isso. No início da jornada, eu tinha um discípulo que a gente não conseguia ter comunicação com ele, zero. Mas era um menino muito bom. Mas no WhatsApp ele se transformava. Ele mandava bom dia, ele profetizava, ele orava. Era inacreditável. Mandava cada texto que eu falava assim, se tivesse IA naquela época, eu falava assim, pegou da IA. Porque eram coisas lindas, bem feitas, bem elaboradas, só que pessoalmente não te dava nem oi. Introspectivo. Nem oi, gente, nem oi. Era assim uma coisa extrema. Só que era um cara que no WhatsApp, você fala assim, não, peraí, Não é o mesmo. não é outra pessoa. Será que não estava pedindo para ninguém digitar por ele? Não, é porque o WhatsApp, a rede social, a tecnologia transforma a gente. Dá um poder Dá um poder. que você não tem cara de fazer. Então tem que tomar muito cuidado. No WhatsApp, voltado para casais, tem muitas pessoas que conseguem fazer traições pelo WhatsApp. Uau. E E não aí? deixa de ser uma E faz traição. como? Não deixa Mas não de tem ser. coragem de elogiar a mulher que tá dentro de É casa. verdade. Então, no WhatsApp, todo mundo é muito homem. É a internet, né? A internet, ela transforma as pessoas em... Exatamente. Exato. É um portal que a gente precisa usar com muita sabedoria. É importante a gente falar sobre isso. Até um pouco do que eu queria falar, assim, entrando nessa um pouco sobre o ego, sobre o que mexe com o homem, com a mulher, com a postura e tudo mais. O que atrapalha a vida de um casal que tem propósito? O orgulho, o medo, ou talvez esse autocontrole? Na visão de vocês, que cuidam de casais, que ministram, né, que tem um departamento aqui na igreja, que cuidam desses casais, estão sempre ministrando, conversando. O que vocês sentem, assim, entre os casais? Há muito orgulho? Há medo de alguns casais? Ou, assim, falta de controle mesmo, falta de organização, acho que a palavra é melhor. O que falta? Pode começar. Eu acho que controle e orgulho caminham juntos ali. Sabe? A questão de não saber
a hora de voltar, de recuar, não saber a hora de ceder. Forte. Quer se manter no controle da situação. Quer ter a razão, né? O tempo inteiro. E olha, Dominadores, né? É até uma Não reconhece frase... que errou. Jamais. E tem uma frase que está em alta que é: prefiro ter paz do que ter razão. Eu já ouvi isso. Já ouviu isso? As pessoas precisam aprender um pouquinho disso. Você também não pode ser omisso. Eu acho que ser omisso é outro erro que a gente comete. Porém, eu não posso estar certo o tempo inteiro. Certo. Tem uma frase, eu acho que se não me engano, é de Einstein, que diz que toda unanimidade é burra. Né? Toda vez que todo ser que acha que está sempre certo, ele é burro. Ele é burro. Ele tem assim, uma necessidade de controlar as situações e ele acaba afastando as pessoas. E dentro do casamento isso acontece também. Quando você quer estar sempre certo, você vai afastar as pessoas de você. Eu acho que o medo, ele é o último. O último. Uhum. Mas eu acho que o ego mexe muito. Você tem que... Você errar e você tem que assumir que você errou, não é qualquer um que tem coragem. Então, isso entre o casal, meus pastores. Sim. E como lidar com esse ego num corpo, talvez de um voluntariado, de uma igreja? Porque assim, quando você erra entre um casal, vocês vão embora para a mesma casa. Vocês vão dormir na mesma cama. Vocês vão usar o mesmo banheiro. Vocês vão estar na mesma casa, vocês vão se comunicar. Agora, e quando há um erro na igreja, e aí cada um vai para sua casa, e aí só se encontra no outro culto, como é que resolve isso? Uau. Tem uma frase que é boa: dorme que passa. Dorme que passa? Olha, Porque faz sentido, né? faz total. Sim. Tô pra total casa, em sentido. casa eu converso com a minha esposa e tá tudo certo. Mas e aí o casal que você talvez machucou lá? Exato. Isso é complicado, pastor, porque a gente tem que ter a dimensão do que é o corpo de Cristo. Se a gente fala muito sobre isso, se a dor do meu irmão não doer em mim, né, tá errado. Uhum. Tá errado, sim. Mas nós estamos preparados para viver essa verdade? As pessoas não estão preparadas para viver uma verdade de que eu preciso me importar se eu magoei uma pessoa e se essa pessoa me magoou. Paulo vai dizer que se você tem algo contra o teu irmão, pega o irmão e vai arguir, vai ter com ele, vai conversar com ele. E ele continua dizendo, se você convencer o teu irmão, você ganhou ele. Olha só. Top. Ele fala, você ganhou, ou seja, é uma situação que muitas vezes você vai se humilhar, se colocar abaixo, mas que você vai estar ganhando. Top. Ganhando. E falta essa maturidade muitas vezes nas pessoas. Lidar com isso, eu acho que é um dos maiores desafios das lideranças das igrejas. Ainda nessa linha, posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. Tô gostando desse papo com vocês, tá muito bom. Por exemplo, durante a jornada de vocês, e eu não tô especificando placa, durante a jornada de vocês, o propósito de vocês, eu acredito que como todo casal e todo cristão, nós vamos passar por desafios, às vezes espirituais e também às vezes carnais. Vocês já passaram por situações carnais com outras pessoas e na hora de resolver, quem tomou a decisão? Foi individual ou foi o casal? Falou, não, peraí, vamos conversar e resolver. Vocês tomaram a decisão juntos ou partiu sempre individual? Quem acorda primeiro aqui? Quem assim, Depende, vamos resolver, vamos... Depende da situação. É engraçado, porque teve uma situação que, na minha visão, eu fui a mais ferida com Certo. outras pessoas, mas partiu de mim o desejo de ir lá e... Não foi ele que falou, você errou. Não. E eu falei pra ele, tá dentro de mim que eu tenho que ir lá e pedir perdão. Uau. Mas a gente não errou. Eu falei, mas eu não sei explicar, mas eu quero ir pra me chega. E aí ele eu não falou quero pra você, mais. a gente não errou. A gente não errou. Mas ele, em momento nenhum, a gente tem essa parceria, eu acho muito bom. Que é assim... Não vou. Não. Não tem esse papo. Não tem esse não vou. Se A gente tiver ideia... conversa a linha, vê se é isso mesmo, fala por quê? O que tá acontecendo? Legal. Qual o seu sentimento? É isso mesmo? Então nós vamos juntos. Isso é E legal. aí um enfrenta pelo outro e Olha, vamos juntos. a gente tem uma conduta em casa e é muito, muito semelhante. Assim, às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não fiz nada. Aí ela fala, mas vamos lá. Aí eu falo, tá bom, então vamos. Porque se partiu de um indivíduo, então há essa coisa assim, tamo junto.
É pra pedir perdão? Então vamos junto. Exatamente. É pra ir lá no fulano que já talvez foi embora há tempos, mas eu vou lá. Vamos juntos. Eu tenho uma fala, acho que vocês já ouviram isso, quem tá em casa vai poder ouvir de novo ou a primeira vez. Antes do Alwin nascer, eu lembro que eu peguei a pastora, minha esposa, botei ela dentro do carro e falei assim, a gente vai em alguns lugares falar com algumas pessoas. Ela, mas nunca fizeram nada com a gente. Eu falei, sim, mas houve uma situação no passado. E é importante a gente ir lá. Talvez não foi diretamente com a gente, mas era. Então vamos lá. E aí a gente foi nessas pessoas. Teve lugares que a gente foi até em Mogi. Antes de iniciar a primeira célula no All-In, nós fomos em pessoas, Zerou casais, o game, né? Zerei o game. Fui lá e falei assim, fulano, eu vim aqui pedir perdão por isso. Pastor, misericórdia, não tenho nada contra o senhor, não, cara, você tal. Eu falei, não, mas eu precisava. Talvez, é o que eu falei isso até por um pastor hoje, que me ligou, me agradecendo, porque ele tinha saído da igreja, que ele estava entristecido e ele queria esbrazar. Um tempo atrás ele queria ir na internet, ele queria falar algumas coisas e tal, e eu respondi para ele, a sua resposta na internet ou a sua posição vai falar mais sobre você do que da onde você estava. Pastor, da mesma forma que você se emocionou hoje eu, quando eu recebi a ligação dele, eu me emocionei porque ele falou assim, obrigado, porque eu voltei para a igreja, pedi perdão para o meu pastor e obrigado por ser usado por Deus e não permitir que eu fosse na internet ou em qualquer lugar e falasse o que o meu coração ou a minha, naquela raiva, naquele momento, fosse falar, porque talvez hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Então, para você ver o quanto é importante a gente saber lidar com as emoções, a questão do ego, a questão da humilhação, a questão do orgulho, tudo, saber lidar com tudo isso. Então, nós, como casais, sempre que tomamos alguma atitude, pensando no melhor. Né? Então, No corpo também. Né, no pastor? corpo. E o bacana pra nós, assim, quando a gente teve essa atitude, muita coisa destravou pra nós. Destrava. Porque é um posicionamento. Tudo na nossa vida é um posicionamento. E quando você percebe que mesmo você não tendo errado, mas falou, não, mas se a pessoa ficou chateada comigo por alguma coisa, mesmo que eu não tenha sido Sim. geradora do problema, e eu vou lá e peço perdão, eu tô mostrando para Deus que eu posso evoluir. Exatamente. Porque o meu isso. posicionamento não tá de mimizento, de mas fizeram, mas fizeram. Então Deus não quebra para humilhar, ele quebra para alinhar. Pra alinhar. Exatamente. Isso foi Tem uma coisa que um alinhamento. as pessoas não percebem. Perdão, ele não libera quem recebe. É isso. Ele libera quem Que oferta. pediu. Quem falou. Sabe? E realmente sai um peso. A gente sente. Exato. Porque exato. muitas Literal. vezes a pessoa, o ofendido, nem lembra mais o que aconteceu. verdade. Pode até Verdade. lembrar, carregar uma mágoa, mas quando você vai lá, você tira um peso das suas costas. Você se libera para fluir. Mas eu não fiz nada. Essa Eu vou continuar. frase é... Eu não fiz nada, mas eu vou fazer o certo. É Eu isso. vou. Nós passamos. Até porque é legal falar isso, porque eu não fiz nada, né? Mas, infelizmente, dentro da igreja também existe a Rádio Peão. Sim. E às vezes você não fez nada, mas alguém achou que fez e contou pro B, Cara, pro C e pro D. isso é uma luta tão grande. E aí, quando você vai, se humilha, ele fala, você me perdoa, você diz, não, mas você não fez. Aí a pessoa lembra, nossa, foi fulano que falou. O problema é do fulano. Não me interessa, meu problema aqui é com você, tô pedindo perdão pra você e eu quero seguir. E Vamos embora. falando desse peso, então, todo esse peso espiritual, esse peso do propósito, por que muitos casais que com propósito enfrentam mais ataques? Assim, você olha para um casal e fala assim, tem potencial. Esse casal tem um potencial absurdo. Mas aí parece que eles recebem... Põe um alvo nas costas. Parece que eles são mais tomar pancada, eles são mais atingidos. Por quê que alguns casais com propósito enfrentam tantas lutas? Vocês já depararam Tem com um aquela casal? frase, né? A gente já Você fala assim, passou por esse isso. aqui tem potencial, mas parece que é uma pancada atrás da outra. E a pancada que- faz com que eles queiram desistir, né?
E aí a gente tá lá, calma, não é assim, vai devagar. Tá. Mas tem aquela frase, né, que a gente escutou muito. Prega o que se destaca, Leva toma uma uma martelada. O inimigo, pastor, sabe a potência que tem um casal alinhado. É verdade. Um casal alinhado gera frutos. É verdade. Dois, como a palavra diz, dois andando juntos, eles concordam, eles vão prosperar. Eles vão prosperar. E aí o inimigo ele tenta se levantar para poder acabar com isso. E muitas vezes ele usa a gente até de dentro da igreja, infelizmente. Se permitem ser instrumentos, ferramentas na mão do inimigo para frear o ministério, muitas vezes, de outras pessoas, lançar forte. palavras de desânimo, lançar palavras de dor, e acaba desmotivando alguém que estava pronto para voar Pronto O pra casal voar. tem que sempre estar fechando brechas. o Sempre. tempo inteiro. Então, aí eu pergunto pra vocês, como falar então pra esses casais, e quando vocês ministram casais, verdades difíceis? Sabe aquela coisa? Ele tem que ouvir isso? Vocês falam na lata ou você tenta, de alguma forma... Nós Rodear. como pastores, falar para os casais... Vocês, assim, Olha. você fala assim, mano, você tá errando por causa disso, irmão. Você tá errando por causa disso. Vocês falam assim na Nós- lata ou é você... Tem Nós níveis temos, e níveis de níveis e casais, níveis, de conversa, né? Num primeiro contato, não. Suave, Certo. a gente vai bem Porque leve. você não sabe. A gente precisa ganhar a confiança deles para que eles aprendam a nos ouvir. E ouvir a dor deles, ouvir, assim, com atenção mesmo. Ouvir a dor deles. Eles estão ali é porque eles estão sofrendo. Legal. Então, na maioria das vezes, os nossos bate-papos, eles vão girar em torno do problema, deixando com que o casal fale do problema. E, às vezes, só de você É uma falando- terapia. É uma terapia. É você falando, alguém te escutando, e você mesmo chega à conclusão. É muito legal, porque a gente Errei. põe eles pra pensar. A gente fala, mas e nessa situação aqui, ó? O que você faria? Põe um Legal. pra se colocar no lugar do No lugar outro. do outro. Então, muitas Vocês vezes a gente não ministram dá os opinião. casais juntos? Juntos, Juntos, separados, por WhatsApp. É, A nossa preferência é conversar os 4 juntos. certo. É. No primeiro momento ou sempre? A maioria das vezes. pessoal. Legal. A maioria, por quê? Para que não haja nada às escondidas, nenhuma frase que a pessoa diga no secreto que não tenha coragem de falar na frente. Até porque é uma só Se é pra carne. resolver. Exatamente. Isso é pra resolver, porque senão fica muito fácil. O pastor Renato vai e te conta uma história. Aí eu vou e te conto outra. Você vai ter que ouvir de Você novo os dois como- juntos pra exatamente. confrontar. É verdade. Você como E o mediador confronto revela... Exatamente. E nós sempre falamos isso para os casais. A gente fala, olha, nós não vamos dizer para vocês o que fazer. Nós vamos te ajudar a chegar a uma decisão. Exatamente. Nós vamos te ajudar a concluir essa situação. Porque se a gente fala o que fazer e a pessoa não faz, Ainda vai dizer que foi a ela gente vai que dizer orientou. o pastor me... O pastor que mandou. Agora, se a pessoa faz e não funciona, a culpa é nossa também. Ah, é. Então, a melhor coisa é que eles cheguem à realidade deles e tirem as conclusões deles. Por quê? Porque eu tenho um pensamento, a pastora Dé tem outro, e o casal, cada um, uma cabeça diferente. A educação foi A também educação- diferente. Exatamente. Né? Então, a minha conclusão pode não ser a mesma do rapaz que eu estou aconselhando. É importante que ele saiba o que ele precisa fazer, não que eu diga. Uau. Assim também ele vai aprender a agir em outras situações sem precisar todas as vezes. Pastor, o que eu faço? Pastor, o que eu faço? Então eu vou perguntar uma coisa. Uma verdade, minha pastora, que todo casal precisa ouvir. Meu Deus, é tenso, né? Porque Dá no meio, pode falar, Não. tem que falar. Quem tá em casa tem que ouvir. Porrada. existem muitas verdades que o casal precisa ouvir, né? Mas eu acho que a principal delas é assim: o que você está fazendo pelo seu casamento? Aonde você Você tá é o lutando? responsável É. pelo seu casamento. Então, mas ela não lava a louça, mas ele não tira a toalha da cama, mas ela não está trabalhando o suficiente, ela esqueceu a conta, esqueceu... Enfim, o que você está fazendo para melhorar? Cadê aquele 100% que cada um tem que dar? Sim, Cadê? Onde ficou? Porque legal. tem muitas verdades pra gente falar, só que cada casal vai ter um contexto. Verdade. Então não adianta eu falar, existe uma verdade. A verdade mesmo? Cadê Cristo no seu É casamento? isso, Aonde ele tá? Ele faz parte do cordão de 3 dobras? é isso. Se ele fizer, tudo o resto se alinha. É verdade. Agora, se ele não fizer, primeiro passo, convide ele. É o primeiro passo. E aí, meu pastor, uma verdade aí. Fala uma verdade. Todo casal precisa ouvir. Dá uma lata.
Vou falar. Na lata, sim. É difícil essa, né? Mas assim, às vezes tem casal que precisa ser confrontado. Sim. E quando eu falo assim, uma verdade todo casal precisa ouvir. Se eu fosse você, pra alguns casais, toma vergonha na cara. Se posiciona. Tu fica reclamando dele, você reclama dela, você não se posiciona, você não firma emprego nenhum, você não respeita patrão nenhum, você você Exatamente. compra algo e destrói na tua mão, você não cuida, sua parede da sua casa não é pintada, você não honra teu ministério, você não... São Então, muitas às vezes, verdades. É verdade. São muitas verdades. Porque as pessoas ficam transferindo pra gente, é minha vida, deve pra Deus e o mundo. Vou ficar quieto, viu? Olha. Eu acho que a maior verdade é que, assim, a culpa é sua. Então, A partir do momento que a pessoa assumir a culpa pelos próprios erros, pelos próprios tropeços, ela começa a pensar, preciso fazer diferente. Então, acho que a verdade que eles precisam ouvir é, a culpa é sua. Individualmente isso. e coletivamente. é isso. É isso. Que calha O evangelho, né? gente, O que o você está ev- fazendo O que para você tá melhorar? fazendo? O evangelho é confronto. O Sim, dia que o evangelho for exatamente. conforto, tá errado. Sabe o que é legal, Jesus pastor? não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele veio pra trazer espada. Pra quê? Exatamente. Mas Pra- sabe o que é Pra legal? segurar e ficar mostrando? Quando um casal vai começar um relacionamento e decide casar, são raros os que vêm pedir nossa opinião. Aí na hora da treta, Aí vem. aí lembra da gente. Vou ligar entendeu? pra ele, vou ligar chama pra pra comer ela. uma pizza ninguém chama, mas pra apagar verdade. incêndio. A gente vai mudar o nome de GCAMS pra bombeiros. A gente teve um Porque pra caso. apagar incêndio é com a gente A mesmo. gente teve um caso que a gente pode falar, porque é muito antigo, a gente nunca dará nomes, é claro, mas que a gente foi apartar a briga por causa de um copo. Se ele tinha que ficar com a boca pra cima ou com a boca pra baixo. Gente, Copo na- sério? De madrugada, Sério, tá? De madrugada. De madrugada. De madrugada. E Eu tenho, fomos- eu tenho um caso um pouco parecido. Assim, uma vez ligaram pra mim na madrugada, o Alwin nem existia ainda, presbítero, na época eu era presbítero. Ou você vem aqui, como é que é? Me buscar, ou eu mato ela hoje. Opa, já ouvimos. Isso era 3 da manhã, 2 e pouca da manhã. Eu, novo, tive que atender o telefone, aí eu falei, liga pro teu pastor. Ligando pra mim. A Era gente já novo passou na por fé, isso. né? Mas a gente foi, pastor. a A gente gente, foi. a gente foi, deixamos as crianças com a sogra. Não éramos líderes de casais ainda, não ministrávamos casais, nós discipulávamos na época. E ó, ou você vem aqui, ou um dos dois um vai matar o outro aqui. Meu Deus Da do mãe céu. me ligar, falar, corre na casa deles, porque eles estão se matando. Meu Deus. Já pegamos muito. E assim, existem os casos graves, é claro, mas também existe muita coisinha que é ego. Bobeira. É o ego. Voltamos no ego, não tem A jeito. maior parte das coisas é Comunicação, acúmulo. né? A maior parte das coisas é acúmulo, pastor. É verdade. Não se uma- comunicou, vai exatamente, ficando não resolve nervoso, os bravinho. Junta tudo. Exatamente. Não resolve as mini crises, sabe? E aí vai virando. Gravou isso aí, né? Gravei, pastor. Não, mas E é uma verdade, né? É uma verdade. É bobeira. Vai joga- juntando. Uma coisa que nós sempre falamos nas nossas ministrações, seja no GCAM ou seja individual. Não deixe de falar o que te incomoda. Agora tem um porém. Tá me incomodando. Eu vou falar para incomodar também ou eu vou falar para resolver? Como eu vou falar? Sim, faz toda a diferença. Então, É verdade. o falar, ele tem maneira e momento. É verdade. Tem que escolher o jeito de falar e o momento de falar. Concordo. E aprendemos resolve. isso às duras penas também. Muito. Pra mim não tinha essa, pastor. Se eu fiquei nervosa aqui, eu vou brigar aqui. Ah, mas o pastor tá na sua frente. Sinto muito por ele. Caramba, era assim na Era lata. assim, era na lata. E hoje? Não. Hoje, graças a Deus. Hoje ela tem a técnica, ela dá uns beliscões. Não, hoje, Brincadeira. graças a Deus, assim, raramente a gente. Não sei nem quando foi a última briga. Que legal. Graças acho a que- Porque aprendemos a nos comunicar. É. Então, assim, essa caneca que me incomodou. Amor, poxa, Mas já há- falei dessa mas a caneca. comunicação- Mas há sempre desconforto. Sim, Assim, só porque que a somos seres comunicação, humanos e ela falhos. não é só verbal, pastor. Às vezes está acontecendo uma coisa que eu não gosto e de olhar para ela, ela percebe que eu não Legal. gostei e ela já na hora muda aquela atitude Exatamente. e vice-versa. Boa. Não sei se o pastor reparou, a gente tem mania de ficar de mãos dadas Sim, o tempo já, todo. já anotei já. Isso aqui não é só por eu estar tocando ela, lógico que eu amo segurar a mão dela, Sim. mas às vezes ela estamos em alguma situação e ela fala alguma coisa que eu não concordo. Aqui eu já avisei ela, não concordo. Eu apertei a mão A dela, gente tem deu uns truques. uns Tipo, truques, Tá falando demais, é minha vez.
Legal. Dá um outro, tipo, não entra nesse assunto. Não Aperta a entra. perna. Né? Tem Então, algumas técnicas de Que legal. casal. é a comunicação Isso funcionando. vocês Isso é passam bom. para os novos que se achegam e talvez... Falamos, Já falamos, teve não tem- situações da gente falar. Por exemplo, ele tá lá, eu quero ir embora, ele não se toca que eu quero ir embora. Como que você fala que você quer ir embora? Quero ir embora! Sim. Ou você vai falar, vambora, amor. Entendi. Tem Entendeu? aquela Então, comunicação existem- entre o casal. Exato. E aí você vai combinar melhor, é uma palavra que vai ser só de Que vocês legal. dois? É um toque? É encostar no joelho? Qual é a A palavra? gente conheceu um casal de pastores, eu vou entregar o segredo deles, eles contaram pra gente uma vez que quando ela queria ir embora, ela falava pra ele assim, nossa, tô com vontade de comer maçã. Era deixa. Nossa, e, Era e deixa. aí eu E ele já que fazia, legal. tchau, gente, tô indo embora. Só que E ela ó, já usava isso quando tava no extremo, então ele sabia que ele tinha que abandonar tudo e ir embora. Que legal. Então, E só, todo casal tem que ter as suas exato. Sim, táticas. a sua comunicação, é comunicação. né? É, Tanto a ali- verbal quanto a física verbal, ou é. não verbal. E né? a gente usa muito isso, por exemplo, eu já conversei com a mulher. Eu já sei mais ou menos do assunto ali, porque a pessoa já me falou no WhatsApp, já me adiantou. E ele vai entrar num ponto que eu sei que vai magoar ela e que não é o momento, Vocês- eu já dou um jeito de dar um toque nele, pra tipo, não vai por aí, porque vai dar ruim. Que e legal. a gente, sem que o outro perceba, a gente vai se direcionando. Legal, assim que como às bacana. vezes assim, você não tá louvando como deveria louvar, você tá meio apático, ele dá uma oportunidade aí, vai louvar ou não vai? Às vezes ela tá meio triste, meio chateada, aí eu seguro na mão dela e eu levanto. ai, pastor, quando ele faz isso. Te conecta na hora. Tipo, Você não queria, mas ou te você vai conectou. com a minha É mão, um ou para-raio, a Jesus te gente leva. levanta a mão, já desce na hora assim, ó, agora. E ela já incendeia. Agora me diz uma coisa, uma mentira que precisa ser quebrada. Nesses casais ou nessa experiência que vocês estão vivendo. essa é fácil. É fácil? Os casais falam, eu casei pra ser feliz. Uau. É mentira. É mentira. É mentira. Você precisa ser feliz pra casar. Se você tiver casado pra ser feliz, você está condicionando a sua felicidade a uma outra pessoa. E vai sempre cobrar dela algo que não depende dela. Você tem que ser feliz. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, quando ele fala no capítulo 3 a respeito do tempo certo de cada coisa. São dos textos mais utilizados em velório, né? Cara, mas eu achei uma sacada nesse texto, que esse é um texto de vida, não é de morte. Quando ele chega ali no versículo 12, se eu não me engano, ele vai falar assim, que Deus fez cada coisa no seu tempo e guardou para ele o conhecer o tempo de tudo isso. Uau. Para nós resta sermos felizes e vivermos o melhor que pudermos. Ser feliz, então, é uma condição entregue por Deus a nós. Eu não dependo da Dé para ser feliz, mas eu quero ser feliz junto com ela. Exatamente. E se eu for feliz no meu relacionamento, eu vou fazer ela feliz. Uau, é isso. Então, acho que essa mentira precisa ser quebrada. Eu casei para ser feliz. Não. Eu sou feliz, por isso eu casei e eu vou fazer ela feliz. Top, legal. Tem outra, pastora? Outra frase? Eu acho que essa Essa é é a a- top. É a que... A gente descobriu Casa. a top ali, ó. Bom, a gente preparou umas perguntas. Ai, que medo. A gente tem um grupo, né? Quem tá ouvindo a gente em casa, a gente tem um grupo dos casais, e aí a gente soltou lá umas perguntas, e eu tenho umas perguntas pra vocês aqui. Eu vou fazer. Tem pergunta aqui anônima. Por que colocaram pergunta não tem medo? O cara colocou tá anônimo aqui, eu não sei quem é. Quando coloca anônimo... Tá com BO. medo. Tá com medo, não quis É que dependendo da apresentar. pergunta, a gente vai lá puxar a orelha, né? Fala, como que você perguntou isso? Ó, eu vou fazer isso aqui é zoeira, não é possível. Vai. Ó, vamos lá. Pastores, o homem quando chega em casa... Eu vou O responder. homem, aí eu vou perguntar pro pastor. O homem, o quando homem chega chega em em casa, Escuta. ele deve ser recebido com janta pronta. A massagem já pegou pesado, né? Massagem nos pés e pelo menos uma vez ele podia ser convidado. Como que é? Poderia por um dia. Ah, tá. Então, vamos lá. Pastores, um casal. O homem chegou em casa, ele tem que ser recebido com janta, massagem nos pés, pelo menos por um dia. Com certeza. Não, mas vamos melhorar isso aqui. Não, peraí, deixa eu concluir. Vamos lá, Com é. certeza. Basta ele bancar tudo, deixar a entendi. esposa bonitinha em casa, se emperequetando, ir no salão. Então, nesse caso aqui, a esposa não trabalha.
Ela tá em casa. Então, não sei, se não trabalha, dê condições dela fazer o que ela quer, o que ela precisa, que ela com certeza vai te receber desse jeito, você não vai precisar nem pedir. É verdade. Isso é reciprocidade. É uma via de mão dupla. Exato, se eu faço por ela, ela vai fazer por mim. É ponto. Inclusive, esses dias eu fiz massagem no seu pé, vai. Fez, vale falar. Sabe por quê? Porque eu fui pra academia. Uau! Incentivo. Incentivo, Sim. não. Ela mostrou que ela quer me ver no shape. Ah, legal, Isso. legal. Então, mas assim, eu vi que foi com um pouco de brincadeira, talvez, às vezes, né? Um pouco, né, pra atiçar. Aham. Mas assim, acho que é uma questão de um pouco de alguns princípios que precisam ser pontuados, né? Uma coisa é, o casal trabalha. Poxa, tá os dois trabalhando, tá os dois na correria. Às vezes condução, carro, seja lá o que for como trabalho. E aí tem que ter essa parceria Sim, com do certeza. 100% de cada um. Exatamente. Então assim, se você quer, o que você está fazendo também para Pra receber? receber. É a Exato. reciprocidade, Esse pastor. é o ponto. Se eu vou fazer por ela, para que ela faça por mim. Você já ouviu falar da regra de ouro, né? Sim. É, Mas conta faça pra pelos- gente. Faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por Uhum. você. Então, se a pessoa está esperando receber isso, faz ela primeiro. Legal. Faz a ponto. É um cuidando do outro e os dois vão caminhar juntos assim. Tem que Inclusive, muitas vezes no AME, a gente põe desafios para os casais. ser. Legal, é Para mesmo? que um Como que é faça isso? no outro. Depois da administração, né, amor? A Aham. gente joga lá um desafio. Calha de ser café na cama, Ah, legal. massagem no pé, levar para tomar um sorvete. Tá, então Uma já jantinha aproveita esse especial. gancho. Qual é o próximo encontro do AMI? Dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro? Tá chegando. Passa rápido. 7 de Boa. fevereiro. Estamos preparando algumas coisas aí. Então, para quem tá em Primeiro do casa, vamos lá. 7 de fevereiro, horário? 19. Às 19 horas, Avenida Aguediaia 4199. Boa, legal. E aí, vai ter desafio nesse dia? Ô, sempre. Então, você que tá em casa, olha aqui pra mim, você que tá em casa, 7 de fevereiro, às 19 horas, Avenida Águia de Aia, 4199, e vai ter um desafio pra você, casal. Então, talvez você tá ouvindo a gente, talvez você tá assistindo a gente, você não conhece ainda, por que não falar pro seu amor, dizer, vamos num lugar diferente hoje? Vamos fazer um rolê diferente hoje? Traz pra cá. E quando ela chegar aqui, ou ele chegar aqui, vai assim, igreja? Como assim? Aí você vai ser confrontado, vai ser top, eu tenho certeza. Então o convite tá feito, né? Tá feito. Valeu, isso Pra aí. essa galera. Então, esperamos essa galera aí. Vamos lá, eu tenho outra pergunta aqui e vamos ver quem colocou aqui. Eles não colocam o nome. Tudo anônimo, Tem medo. né? Olha, tá Tudo com tem medo. medinho. Deus pode restaurar o casamento mesmo que algum esteja afastado da presença do Senhor? Deus pode restaurar um casamento de Com alguém certeza. Fez com a gente. Fez com a gente. Fez Olha com a aí, gente, com né? Prova viva. Porque Ele moldou um casamento. Exatamente. Ele moldou o casamento, não era nem a questão de restaurar. O nosso casamento já começou com o jugo desigual. Ele já começou com o jugo desigual e Deus moldou, Deus preparou. Só que E colocou na presença. colocou na presença. Mas aí tem uma coisa: perseverança. Oração. Quando eu. Foi fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Quando eu vacilei, estávamos os dois afastados. Uau. Quando eu voltei e disse, aqui é o meu lugar, eu trouxe ela para junto da presença. Né? Se nós perseveramos, oramos e continuamos agindo como Cristo quer que nós façamos, tem tudo para acontecer. Top. Né? Frase sua, pastor. Jesus é irresistível Quando? se apresentado da maneira correta. Então, você está na presença, apresenta Jesus da maneira correta para o teu cônjuge. Seja isso. transformada dentro de casa. Exato. Né? No caso, não sei se foi homem ou mulher que perguntou, É. mas assim, Eles têm medo. aquele que estiver na fé, estiver firme, faça com que o seu lar seja tão agradável a ponto da pessoa olhar e falar, meu Deus, ela está vivendo algo que eu quero também. Top. Então, oração, jejum, né, aconselhamento se for necessário. Legal. Vai, Aí, legal. vai. Então, esse casal voltou. E aí eu vou caminhando pro final aqui. O que Deus faz na vida de um casal que se alinha novamente? Esse casal se alinhou. Olha, Voa. Esse casal Voa. vai Ele voar, voa. pastor, vai voar. isso.
Olha, Que passaram por tanta coisa, aí agora estão alinhados, né? Vão se tornar líderes de casais, Eita, vão ajudar aconselhando, vão ter replicar, testemunho. eles vão replicar o que eles receberam, né? e eles vão encontrar pessoas com as mesmas. Exatamente. Vocês encontram pessoas com as mesmas dores? O Sim. tempo todo. O tempo todo. E tempo muitas todo. vezes a pessoa não quer vir falar com os pastores. Existe muito essa barreira de, eu vou falar com os pastores, vão me julgar. E às vezes eles preferem até falar com iguais, vamos dizer assim. Sim, E aí um casal como esse vai ser testemunho para outro que não tenha coragem de conversar com a gente, para que esse também tenha fé. legal. Então o testemunho conversado vale muito mais. Porque é uma experiência real de alguém que eles conversam ali, que está... no dia a dia, dia a dia. deles, né? Às Talvez vezes num trabalho, é um testemunho no É, trabalho. verdade. Na família, é um testemunho. Então vai muito além. Acho que a transformação de um casal, ela tende a impactar todos ao redor deles. legal. Tende a mudar o ambiente dentro do lar e o ambiente aonde eles estiverem. Uau. Quando nós vemos uma verdadeira transformação, é impossível negar. Quando existe um verdadeiro alinhamento, ele fica tão latente que as pessoas ao redor vão querer saber o que aconteceu. Exatamente. Legal. O que aconteceu para você estar E dessa a gente maneira? recebeu muito no começo, né, dessa pergunta. Mas o que você fez para deixar eu ficar assim? Perguntava muito para ele, né? Sim. O que aconteceu? Ele falava, joelho no chão, Perseverança. joelho Né? no chão, Deus no coração. E uma pergunta certo. minha agora, valeu a pena? Total. Total, pastor. Passaria por Tadinho. tudo de novo? Sabendo o que eu sei hoje, não. Não? Não, Por quê? porque eu ia mudar minhas atitudes lá no começo, não sou bobo. Mas se Mas valeu a precisasse, passaria, pastor. Valeu a pena. Legal. Passaria, sim, porque... Outras pessoas, né? Podemos dizer que... Sim. Um casal que vivia em pé de guerra e que hoje nós não sabemos o que é brigar. Legal. Pode parecer demagogia, pode parecer... Cada um vai folclórico, tirar a conclusão mas, que... pastor, nós não brigamos, nós conversamos. Legal. Eu tenho o direito de ter opinião, ela tem direito de ter opinião, e essas opiniões podem De conflitar. fato. Mas elas vão conflitar e não guerrear entre elas. É isso. Legal. Agora sim, pra gente partir então para o final, assim, eu queria que vocês falassem, e eu queria dar a oportunidade para cada um de vocês falar para quem tá em casa, assim, direcional para a câmera, assim, uma palavra para quem tá cansado, um casal que tá cansado, mas não desistiu. Talvez eles estão lá, pegando, tá difícil, mas eles estão lá, estão tentando, estão se esforçando. O que vocês poderiam falar para esse casal que tá desanimado? Tá desanimado. Eu acho que o primeiro passo, pastor, é alinhar a comunicação. Se você tá desanimado, se você tá abatido, se você tá descontente com o seu relacionamento, alinha a comunicação. Só que comunicação é uma via de mão dupla. Precisa haver um emissor e um receptor. Boa. Então, da mesma maneira que você quer falar algo, esteja preparado para ouvir. Boa. Da mesma maneira que você quer expor o seu sentimento, tente entender o sentimento da outra Boa. pessoa. E entenda também, como nós já falamos aqui, existe momento e existe maneira. Imagine como o seu parceiro, a sua parceira quer ouvir o que você tem a falar. Como você gostaria que... Saber falar, né? não, assim, como você gostaria de ouvir isso. Sim, sim. Se ponha no lugar da pessoa e entenda, poxa, eu preciso falar que isso me incomodou. Mas se fosse o contrário, como eu gostaria de ouvir? Sim, para não machucar, né? Exato. Entenda que ou os dois ganham ou os dois perdem. Não tem um lado vencedor. Não existe. Não existe um lado vencedor. Então, alinhe a comunicação. Ouça, saiba ouvir, saiba falar e dê o seu 100%. Não coloque limite. É isso. Eu E diria, volte ao primeiro amor. Boa. Traga à memória o que vocês faziam juntos, quando começaram. Sentem e falem sobre isso. De como era, quando começou, o que mudou e resgate. Eu acredito que trazer à memória o que fez vocês se apaixonarem faz toda a diferença. Que a rotina mata isso. Então, se analise, veja onde você está errando e conserte. Não queira consertar só o outro.
se conserte também. Faça a diferença no seu relacionamento. Dê o seu 100%. É isso aí. Legal. Muito bom o papo com vocês hoje. Obrigado Pastor. por essa pelo convite, parceria. pastor. Obrigado, minha pastor. pastora. Muito feliz de tê-los aqui, de Gente que poder agradece. bater esse papo. E talvez eu acredite que seja até mais, nós tenhamos que ter mais oportunidades como essa, porque nós lideramos muitos casais aqui, né? E talvez existem sim casais que precisam ouvir. O testemunho de vocês é lindo. Até em primeira mão eu vou falar sobre isso, e é um pouco do que a gente está até apresentando nessa série que vai se iniciar, que chama A Causa, aqui na igreja. E essa série é justamente essas características. A gente trazer situações que nós enfrentamos e a causa toda disso valeu a pena. Olha o que vocês passaram e olha no que vocês se tornaram hoje. E não é, eu acredito que vocês não estão na melhor versão. Ainda não. Deus está Uau, levando imagina. vocês para lá, entende? Deus está levando vocês nessa jornada. Então, vai ter casais que vão apoiar, vai ter casais que vão trazer confronto, vai ter casais que vão admirar, vai ter casais que não vão admirar, e está forjando vocês. É aquilo que a gente sempre fala, vão vir muitas pessoas, mas o coração de vocês precisa estar alinhado com o coração Exatamente. de Deus. É a gente se blindar, né, pastor? A gente A tem que estar gente- blindado e seguir focado no alvo. O alvo é o quê? É Cristo e mostrar Cristo para esses casais. É isso. Assim como me atingiu, principalmente, porque ele já conhecia, né, de berço. E eu fui totalmente transformada. E se fez comigo, faz com qualquer um. Que legal. A gente precisa acreditar nisso, né? E viver isso, né, pastor? Bacana. Eu sempre falo para ela, o que Deus colocou no nosso coração independe de outras pessoas. É isso. É Independe. vocês. Ele deu essa missão, nós vamos falar. Vai ouvir quem quiser ouvir. Exatamente. Quem não quiser, Tá tudo bem. tá tudo bem. Né? Ninguém é obrigado. Ninguém né? é obrigado. É. Mas graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso, nós vemos frutos das sementes que nós temos lançado. Sabe? Nós continuamos lançando e vamos continuar. A terra tá ali, tá pronta, tá arada. Deus já preparou. Agora a pessoa recebe a semente ou não. Exatamente. Bom, meu casal lindo, maravilhosos, obrigado A por gente esse que carinho. agradece. E obrigado por também estar com a gente nessa jornada, né? Por nos ajudar a dividir esse fardo, fazer com que ele fique mais leve, né? Nessa missão. Eu profetizo bênção no relacionamento de vocês, na vida financeira, mais e mais estabilidade para que os projetos, os sonhos aconteçam, para que mais netinhos chegam, tudo Meu no Deus, seu calma, tempo, calma. tudo no seu Olha o tempo. coração da avó aqui, ó. Mas curtam esse momento, essa fase, é muito bom, né? Pelo menos eu já ouvi isso. Eu tô na fase do pai ainda, né? Então, Vai ficar por um bom Tem tempo. chance. eu né? pretendo Vai ficar por um bom tempo nessa fase, mas é tudo muito gratificante viver tudo isso. Então, eu queria mesmo estender, eu acredito que se a pastora tivesse aqui, ela também teria esse momento para falar. Obrigado por esse tempo que nós temos vivido e por tudo que eu creio que também viveremos, independente de placa. Eu profetizo bênção sem medida na vida de vocês, em pisar em lugares e de fato ver a terra abrindo, acontecendo, as portas se abrindo. Então, o ano do cumprimento seja Em nome de Jesus, eu creio. Já tô recebendo, já. vivo na vida de vocês, né? E eu creio que as pessoas que estão em casa vão querer ouvir mais vocês. Então, assim, Já o 7/2. é isso aí, 7/2, às 19 horas, quem está em casa vai poder ouvir mais ainda vocês. Então, mais uma vez, obrigado por essa parceria. Então, nós resumimos tudo dizendo, Deus não une pessoas, Unipropósito. Deus une propósito. Então, eu queria que nós olhássemos para essa galerinha que está em casa. Obrigado, você que nos ouve pelo Spotify, você que nos assiste pelo YouTube. Eu quero deixar mais um convite para você. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação.
todo sábado nós estamos disponibilizando um conteúdo maravilhoso para abençoar a sua vida. Estive hoje aqui com esse casal que lidera o grupo chamado AMI aqui na igreja, um grupo que tem crescido, sido abençoado, casais têm vivido promessas, não só casados, mas também namorados que estão aí trilhando essa jornada. Então, você que está em casa, você que nos escuta e talvez pela primeira vez, obrigado por nos ouvir, pelo privilégio, que você possa se desfrutar mais ainda de todo o conteúdo que está nesse canal aqui. Casal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Você que está em casa, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Pode Pastorzão. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.